Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Matemática Rapidola. Deixa logo o seu joinha aí, compartilha, porque a gente vai falar aqui de um método importante chamado método dos mínimos quadrados. O objetivo é o seguinte: imagina esses pontos aqui da minha tabela aqui em um plano cartesiano. Poderia estar assim. Por exemplo, tenho esse ponto aqui formado por 1 e 3, x é 1, o y é 3. Tenho um outro ponto bem aqui, eu vou colocar aqui 3 e 7. E eu tenho esse outro ponto bem aqui, 4 e 9. E suponha que você quisesse saber qual seria uma reta que melhor aproxima esses pontos. Uma reta que está passando mais perto desses pontos, podendo passar por eles, evidente. Essa reta eu não sei a equação. Eu vou chamar essa reta aqui de um valor y. Vou colocar aqui ela como sendo ax mais b. Essa é a nossa reta aqui que eu quero determinar. Mas de tal maneira que aqui existe uma distância, aqui seria a distância entre dois pontos. Porque entenda bem, eu tenho o valor do x que é 1. Aí quando eu tenho x é 1, o valor da tabela é o número 3. Agora, quando x é 1, eu jogo na minha função aqui, eu tenho um valor aproximado. Então, eu vou ter um ponto da tabela e um ponto aproximado. Aí eu posso fazer a distância entre dois pontos. Falando nisso, você recorda qual é a distância entre dois pontos? Vou dizer aqui para vocês. Ó. A distância de um ponto A para um ponto B, ela é a raiz da variação de x à segunda mais a variação de y à segunda. Só que a gente vai utilizar uma ideia do seguinte: vamos esquecer essa raiz, vai dar muito trabalho. A gente vai elevar a segunda potência aqui, tanto à direita quanto à sua esquerda, e eu vou falar a distância elevado à segunda, tá bom? Então aqui vai ficar variação de x à segunda mais variação de y à segunda. É essa relação de distância que a gente vai utilizar bem aqui. Entenda bem o que eu quero. Eu quero achar a equação de uma reta onde a soma das distâncias desses quadrados ela é mínima. Esse é o nosso chamado método dos mínimos quadrados. Olha só, eu tenho um valor da tabela. Aí eu acho um valor aproximado, eu faço essa distância elevada à segunda. Aí eu faço também bem aqui, uma outra distância elevada à segunda, uma outra distância elevada à segunda, e eu somo esses resultados. E eu quero saber qual seria a equação dessa reta, quem seria essa reta aqui que melhor aproxima esses pontos, de tal maneira que a soma dos quadrados dessa distância ela é mínima. Esse é o nosso método. Observe um outro detalhe bem aqui, que quando você faz a distância entre dois pontos, vai ficar algo assim, ó. A distância, chamar essa primeira distância aqui de distância 1. A minha distância 1 será variação de x. Note que o x é o mesmo. Por que o x é o mesmo, professor? Porque, olha só, o x aqui da tabela, quando x é 1, eu tenho o número 3 da tabela. Agora aqui, o valor aproximado, quando x é 1, eu vou encontrar um valor aproximado. Então, olha a ideia. Aqui eu vou ter um y1, que seria um y aproximado. Ele vai ser o ax1 mais o valor do b. Então, esse aqui é o meu valor aproximado e esse aqui é o valor da minha tabela, né? O tabelado bem aqui e o aproximado. Então, note um detalhe, como o x é o mesmo, essa variação de x aqui, ela é zero. Então, não há necessidade de aparecer. É por isso que a gente vai trabalhar apenas com a variação de y. Aqui vai ficar assim, ó, variação de y. O y que eu vou ter aqui da minha tabela, que é o número 3, menos o valor do y aproximado, que seria ax1 mais b. Aqui não importa a ordem, você pode inverter na boa aqui, sem problema nenhum. Aqui seria a distância 1. Aí eu teria a distância 1, teria a distância 2 e a terceira distância, já que aqui, nesse meu caso, são 3 pontos. Então, nesse caso, se eu quisesse achar a equação dessa reta, eu tenho uma condição. Qual é a condição? Que a soma dos quadrados dessas distâncias aqui terá que ser mínima. Eu vou chamar isso aqui de uma função. Essa minha função f, uma função aqui com duas variáveis, que é o a e o b, que eu preciso determinar aqui, vai ser uma função tal que a distância 1 elevada à segunda mais a distância 2 elevado à segunda
mais a terceira distância elevada à segunda é a minha função bem aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó, o meu f de AB, ele vai ser distância 1 elevada à segunda, é esse valor aqui. Se você quiser trocar a ordem aqui dentro, sem problema nenhum. Eu vou até mudar a ordem aqui para facilitar a nossa vida. Vai ficar assim, ó, AX mais B, menos aqui um número 3 elevado à segunda. Essa é a primeira distância. E lembre que aqui eu fiz para x1. O que você fez para x1, você vai fazer para o x2, aqui ó, x1, x2, x3 e por diante. Então, o próximo vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar ax2 mais b elevado aqui, ó. Ah, não esqueça, menos o valor do próximo y. Aqui era 3, agora é 7. Elevado à segunda. E o próximo valor aqui será mais ax índice 3 aqui, mais b, menos o valor do y aqui, que é 9, elevado à segunda. Então, é essa função aqui que eu tenho que obter o valor mínimo dela. Eu quero achar os valores de A e B, tal que esse valor aqui da soma dos quadrados da distância é mínimo. E para isso eu vou fazer o quê? Vou calcular agora as derivadas parciais, porque eu vou achar os pontos críticos, eu vou achar a derivada parcial em relação a A, em relação a B e vou igualar a zero. Mas roda a vinheta, que após a vinheta eu vou resolver rapidola. Aqui eu coloquei a nossa função, eu posso logo substituir também o valor do x1, que é o número 1, o x2, o número 3 e o x3 aqui, o número 4. Então, você já pode substituir, se você quiser aqui, na sua função f, formada aqui, uma função que depende de A e B, ela vai ficar assim, ó. O x1 vale 1, então 1 vezes A é A, então A mais B menos 3, então bem aqui está elevado à segunda, mais o valor aqui do x2 é o número 3, então eu vou ter aqui 3A mais B menos 7 elevado à segunda. E agora eu vou ter aqui o meu próximo valor, que é o 4, vai ficar 4A mais B menos 9 elevado à segunda. Agora que você tem a sua função com duas variáveis aqui, você vai calcular agora as derivadas parciais para depois igualar a zero em busca dos pontos críticos. Vai ficar assim, ó. Derivada de f em relação aqui a b. Vamos derivar em relação a b primeiramente, depois em relação a a. Derivada em relação a b, o expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada desse cara de dentro em relação a b, que é 1. Derivada de a é 0, de 3 aqui é 0 e de b é 1. Então, 1 não precisa colocar. Mas esse expoente vai para frente, diminui uma unidade, que eu estou eliminando já o parênteses, vezes a derivada do cara de dentro em relação a b, que é 1. Mas esse expoente vai para frente, diminui uma unidade, elimina logo aqui o parênteses, menos 9, vezes a derivada desse cara em relação a b, que vale 1. Após você fazer isso aqui, você vai igualar a zero. Vamos dar uma organizada? Vai ficar aqui 2A mais 2B menos 6. Desse lado, eu tenho 6A mais 2B menos 14. Não vai esquecer que eu estou aqui multiplicando, tá? 2 vezes 3, 2 vezes B, na manha, bem devagar. Aqui vai ficar 2 vezes 4, 8A, 2 vezes B, 2B, e 2 vezes 9 aqui vai dar 18. Aqui você tem 2A mais 6A, mais, bem aqui, 8A. 2 mais 6, 8 mais 8, 16. Então, eu vou ter aqui 16A. Aqui eu tenho mais o quê? 2B mais 2B mais 2B, 6B, igual a quanto? Aqui vai ficar menos 6, menos 14, menos 20, menos 18, menos 38. Está subtraindo, passa somando. Então, aqui está a primeira equação. Eu posso dividir por 2 daqui a pouco. Agora, eu vou pegar essa minha função f,
Vou derivar agora em relação a A. Mesmo esquema, o expoente vai para frente, 2 que multiplica A mais B menos 3, vezes a derivada desse cara de dentro em relação a A, que é 1. Agora aqui, mais 2 que multiplica 3A mais B menos 7, eliminei o parênteses, vezes a derivada desse de dentro em relação a A, que é o número 3. Aqui a derivada em relação a de 3A é 3, de B é 0, de menos 7 é 0. Aqui o expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada desse conteúdo aqui em relação a A, que vale 4. Agora, após fazer isso aqui, você sempre iguala a 0, que é em busca do ponto crítico. Aqui eu vou ter 2 vezes A, 2A, mais 2B, e aqui menos 6. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, 6 vezes 3, 18. 18A. 6 vezes B, 6B. E 6 vezes 7, 42. Agora aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32A. Aqui eu tenho 8 vezes B, 8B. E 8 vezes 9, 72, igual a 0. Chegando aqui, eu vou reduzir os termos semelhantes. Eu tenho 18A mais 32A dá 50A, mais 2A vai dar 52A. Agora, bem aqui eu tenho 2B mais 8B mais 6B, vai dar 16B. E eu tenho aqui menos 6, menos 42, menos 48, menos 72, menos 120. Está subtraindo, passa somando igual a 120. Agora eu posso dar uma ajeitada bem aqui. Se eu quiser, para diminuir os números, eu posso dividir essa equação aqui. Todo mundo aqui é possível dividir por 4. Vamos dividir por 4. Vai ficar 52 dividido por 4 vai dar 13A mais 4B igual aqui a 30. Então, eu dividi aqui todo mundo por 4. Essa aqui, se eu quiser simplificar mais, posso dividir todo mundo por 2. Vai ficar 8A mais 3B igual a 19. Agora, eu tenho essa equação e essa outra equação. Vou montar um sistema agora para a gente resolver e determinar o valor de A e de B. Aqui estão as equações. 8A mais 3B é 19, 13A mais 4B igual a 30. Você pode fazer o seguinte. Aqui tem 4 embaixo, multiplica em cima, 3 em cima, multiplica embaixo. E você escolhe um dos dois para ter valor negativo. Vou escolher aqui em cima. Meu sistema vai ficar assim, ó. Todo mundo por 4. 8 vezes 4 vai dar 32, só que negativo. Menos 32A, menos 12B. E aqui eu vou ter 19 vezes 4 vai dar menos 76. Aqui embaixo multiplica todo mundo por 3. Vai ficar 39A. Aqui 3 vezes 4, 12B. E aqui eu tenho 3 vezes 30 vai dar 90. Agora você vai somar as equações. Eu vou ter 39 menos 32 vai dar 7A. Aqui você pachaca esse com esse. E 90 menos 76, isso aqui vai dar 14. Logo, o valor do A será 14 dividido por 7, que vale 2. Achou o valor do A? Aí você escolhe a primeira, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, como 8 vezes o valor do A, que vale 2, 3 vezes o valor do B, tem que dar 19. Agora a gente vai resolver. 2 vezes 8 vai dar 16, mais 3B igual a 19. E aí eu tenho que 3 vezes B será 19 menos 16. E aqui vai dar o número 3. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 3 vale 1. Recorde que eu queria achar a nossa reta. A reta será AX mais B. Então, a reta aqui, ó, vale, no caso A, 2x, 2 vezes x, mais o B, que é o número 1,
então essa aqui é a chamada reta que melhor aproxima. Em verdade, eu vos digo que essa reta é uma reta que vai passar exatamente por esses pontos, né? Se a gente calculasse o nosso coeficiente de correlação, você ia perceber que esse coeficiente de correlação vai dar 1, então quer dizer que existe uma reta perfeita. Se você esqueceu o que é coeficiente de correlação, acesse a aula bem aqui e assista também essa aula aí do coeficiente de correlação. Aqui eu fiz para vocês, sem fórmula nenhuma, como é que eu poderia achar essa equação da reta aqui, usando a nossa ideia aqui, nosso método dos mínimos quadrados. Mas na próxima aula eu vou generalizar de modo literal para chegar a uma fórmula que a gente pode poupar, né, bastante raciocínio, ser mais direto ao assunto. Mas é importante que você entenda a ideia da aula de hoje, para não apenas decorar. Te espero na próxima aula aqui no Matemática Rapidola. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais nada. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!